Oi pessoal, estou aqui de volta. Hoje nós vamos fazer aquele caldo de legumes natural, 100% natural, que eu tenho usado em muitas receitas e as pessoas têm perguntado como é que faz. Eu já dei uma explicação por alto como é que faz, mas agora a gente vai fazer na prática. Lembra que durante as outras receitas eu tenho guardado os talos, as cascas. Pois é, aquilo tudo eu vou botando num saco plástico, aquele saco próprio para guardar alimentos, para congelar alimentos, e coloco no congelador e vou acumulando aquilo. Quando chega num volume suficiente para eu fazer o caldo, eu vou e faço o caldo. Então hoje vou fazer esse caldo de legumes e esse caldo de legumes vai servir de base também para um outro caldo que eu vou fazer, que é um caldo de peixe, porque esse fim de semana eu pretendo fazer uma caldeirada. Então, tenho aqui todas as cascas de legumes que foram congeladas nesse período das receitas que eu fiz aí com vocês, tá? Então tem casca de cebola, tem talo de pimentão, tem, o que mais aqui? O miolo da abobrinha, pedaços de repolho, pepino, talos de salsinha, talo de cebolinha. Aí ainda vou acrescentar aqui, se eu tirei hoje da geladeira, aqui tem um talo de salsão, tá? Salsão fica extremamente saboroso, o caldo com o salsão. Tenho aqui alho poró. Então também o talo do alho poró, só a pontinha do talo, porque o resto do talo é importante a gente usar. Aí esse eu vou usar nas outras receitas, por isso que o salsão também eu só estou usando a ponta do talo e as folhas, tá? O salsão mesmo, a parte do talo do salsão, onde está maior sabor dele, eu uso isso na receita mesmo que eu venha fazer. Mesma coisa o alho poró, então as folhas do alho poró aqui e a do salsão vão entrar para esse caldo, e o resto vai para preparação mesmo das receitas. Além disso, vou colocar aqui cebola, tá? Uma cebola inteira. Eu parti ela, ó. Fiz um cortezinho na cebola e vou colocar nesse corte uma folhinha de louro. Aqui, ó. Tá? Então vai entrar também essa folhinha de louro. Se tiver cravinho em casa, eu não tenho cravinho aqui hoje, então se você tiver cravinho em casa, espeta os cravinhos também aí na cebola, tá? Para preparar o neripuá. Também vai entrar aí umas sementes de pimenta do reino. E agora, o que mais eu vou usar aqui? Óleo. Tá, vou usar aqui óleo de canola, porque o óleo de canola ele tem pouco sabor, tá bom? Então ele é um óleo que é bem, como é que eu diria, não vai interferir no sabor do caldo, e é isso que a gente quer. Por que não usar azeite? Por que não usar manteiga? Porque tanto o azeite quanto a manteiga vão influenciar no sabor do caldo. E esse caldo, como ele é um caldo base, ele vai servir para tudo, para preparações que vocês vão usar azeite, vocês vão usar banha, vocês vão usar óleo de coco, vai usar o que for. Então esse caldo não pode ter um sabor residual, ele tem só o sabor dos legumes que vão entrar nele. Nesse caso, a gente vai usar as cascas dos legumes para a gente aproveitar integralmente os nossos alimentos. Essa casca de legumes, depois de pronto o caldo, ela não serve para consumo humano, tá certo? Porque todas as propriedades desses vegetais vão passar para a água. Então, todas as vitaminas, os sais minerais, tudo vai passar para a água a partir do momento que eu fritar eles ali na gordura. Tudo isso aí se transforma em lipossolúvel, ou seja, se transfere para a água. Por isso que o caldo fica saboroso e os vegetais, as cascas que vão estar no caldo, vão perder totalmente o sabor. O sabor delas vai passar para o caldo.
Fernando, posso usar isso para outra coisa? Pode, para a tua horta. Inclusive eu estou ali com o forno ligado, estou tostando ali casca de ovo e secando pó de café, tá? Que eu usei para fazer o café da manhã. Essa casca de ovo, pó de café e essa sobra desse meu caldo, depois de seca também, isso passado no liquidificador dá um super incremento aí para tua horta, tá bom? Então fica a dica, vai virar um super adubo aí para você usar na horta. Agora usar pouquinho, que o pH dele é altíssimo. Se eu usar muito, posso matar minha planta, tá bom? Então vamos iniciar o nosso caldo. Primeira coisa que eu vou fazer, ligar o fogo. Preciso de um panelão, tá? Bastante água, pelo menos suficiente para cobrir aí 2 vezes o que eu vou colocar de vegetais. E o óleo, simplesmente isso. Primeira coisa que eu vou fazer, vou ligar o fogo, botar o óleo e deixar esquentar bem para fritar todos esses vegetais. Eu preciso que eles fiquem fritos. Quando eu digo frito, ele fica meio queimadinho, entendeu? Não deixa ele dar uma tostada, quando ele começar a tostar, aí a gente vai colocar água e simplesmente deixar ferver. Nada de sal, tá bom? Nada de temperos, porque a gente quer que fique realmente o sabor só dos vegetais, não sabores residuais, para a gente poder usar esse caldo em outras preparações. Esse caldo vai servir para o arroz, para o feijão, para a sopa, para a canja, para o creme, enfim, tudo que você quiser, for salgado, quiser botar água, você substitui por esse caldo, que ele está rico de sabor e rico de vitaminas e sais minerais, tá bom? Então, vamos iniciar. Panela no fogo, começar com óleo, tá bom? Mostrar para vocês a quantidade. É suficiente só para cobrir o fundo da panela, para poder tostar os vegetais. Então, nesse caso, sem muitos exageros, meus alunos falam que eu exagero bastante no azeite, mas azeite é azeite e óleo é óleo. O azeite eu boto bastante em algumas preparações por causa realmente do sabor, tá bom? Nesse caso a gente está usando óleo para uma finalidade, que é tostar esses vegetais para que eles se tornem hidrossolúveis. Então já vou entrar aqui minha cebola. Olha o barulho. Os talos e as folhas. Vou entrar com a pimenta do reino. É importante que a pimenta do reino também dê uma tostada, por isso que ela entra antes, tá? Para manter os óleos essenciais dela. E agora eu vou colocar todo o resto. Antes dar uma mexida ali. Como tem muita coisa congelada, agora vai dar uma baixada na temperatura da panela. Deixa essa temperatura subir de novo para eles continuarem tostando, tá bom? Não descongelem as cascas antes, porque senão eu vou soltar muito líquido e o vegetal não vai conseguir fazer essa tostatura aí que a gente precisa. Agora é só colocar água.
suficiente para cobrir 2 vezes. Cobriu uma. Então vai dar mais ou menos aí uns 3 litros de água, tá bom? Depois a gente deixa ferver. E quanto mais ferver, mais reduzir, mais intenso vai ficar o sabor do caldo, tá? E aí a gente pode deixar reduzir bastante e armazenar ele em garrafa plástica, congelado. Se deixar na geladeira, ele dura aí 1 semana tranquilo. E vou precisar fiz muito e tal, congela, tá? E se deixar bem concentrado, você pode colocar também em forminha de gelo e deixar lá no teu freezer para substituir o caldo industrializado. Depois eu volto para mostrar daqui a algumas horas, para mostrar como é que ficou. Eu digo algumas horas é porque quanto mais tempo melhor. Então mínimo 40 minutos, aí máximo é até secar e ficar bem concentrado. Eu vou deixar mais ou menos 1h30 esse caldo para vocês verem como é que fica. Então, vamos ver como está o nosso caldo. Aí 1h30 mais ou menos que ele está aí. Fogo no mínimo, tá? Evitando ferver. Aí já começou a borbulhar novamente. E eu tô mantendo o fogo baixo, começou a borbulhar. Até desliga um pouquinho, volta e deixa ir cozinhando, tá bom? E agora eu vou peneirar ele, tá bom? Vou escorrer esse caldo para mostrar para vocês a coloração dele, como é que fica. Caldo pronto. Mostrar para vocês o quanto já reduziu. Eu ainda vou deixar reduzir um pouquinho mais. Vocês observarem, estava aqui a água e já baixou tudo isso, tá? Então vou mostrar para vocês a cor que ficou isso aqui. Então vou deixar reduzir mais ainda, para deixar ele bem concentrado, que é para poder usar ele nas minhas preparações. E aí eu boto um pouco desse caldo, boto mais água para completar, e eu tenho o equivalente ao que eu teria com um tablete industrializado, tá certo? Sendo que 100% natural, 100% sem sódio, né? E excelente para a saúde, excelente o sabor. Vocês vão provar e sentir a diferença, depois me conta, tá bom? Tchau!